Henker que vive duas vezes, capítulo 538. Outro sucessor, 3. Droga, droga. Yon-Woo praguejou enquanto se deitava no ar. As echúvias do Rei Macaco levaram Yon-Woo ao seu limite com suas batalhas. Yon-Woo aprendeu como é a verdadeira fadiga pela primeira vez depois de adquirir as características de um corpo divino dracônico gigante demoníaco. Ele nem tinha experimentado isso quando lutou contra o caos rastejante. A realidade de exercer livremente a mudança ilusória não era tão simples como Yon-Woo imaginou inicialmente. Designar um domínio ilusório dentro do mundo físico através de sua consciência e transformar a natureza daquele espaço em algo completamente diferente não foi uma tarefa fácil e exigiu um enorme uso de energia mental. Além disso, quanto maior o alcance físico ou poder de sua mudança ilusória, mais energia mágica ele teria que usar. Como resultado, Yon-Woo continuou atingindo um estado de exaustão depois de chegar ao terceiro extremo, e quando alcançou o quarto extremo, ele já estava a ponto de perder a cabeça. Yon-Woo só pôde se maravilhar com a echúvia do Rei Macaco, que alcançou o quinto extremo com apenas um leve toque de cansaço no rosto. Felizmente, depois de tantas batalhas, Yon-Woo adquiriu algum nível de proficiência nos 8 extremos da Espada do Trovão. A proficiência da habilidade, Meteor Sword Art aumentou dramaticamente e atingiu seu máximo. Novas habilidades estão sendo procuradas levando em consideração suas estatísticas. Você ganhou uma nova compreensão relacionada à habilidade, abrindo habilidades superiores. A habilidade, 8 extremos da Espada do Trovão, está sendo aberta. 8 extremos do Trovão da Espada. Número, calculando. Proficiência, 5,2%. Descrição. Uma habilidade que foi reinterpretada e elevada a um nível superior ao combinar Meteor Sword Art com um novo Heavenly Bracket. Se o jogador alcançar a transcendência, o nível desta habilidade será comparável ao dos deuses. Com base no seu uso, a habilidade pode assumir diversas interpretações e aplicações. Seu poder explosivo e potencial são grandes, como demonstrado pela subjugação de muitos deuses e demônios. Além disso, é possível fortalecer a produção de energia através da mudança ilusória um total de 8 vezes. Como a habilidade não é bem conhecida, há pouca informação disponível sobre as outras características da habilidade no momento. Mais dados serão coletados após o uso posterior. Primeiro extremo. Depois de dominar os 8 trigramas, o poder do primeiro extremo, Heaven Thunder, aumenta a força geral do jogador. A gama de poder e seus efeitos variam de acordo com a mente e o poder mágico do usuário. Segundo extremo. Depois de dominar os 8 trigramas, o poder do segundo extremo, Trovão do Pântano, aumenta. Esta é uma habilidade lendária. Nenhuma outra habilidade como essa existe na torre e ela estará vinculada ao seu dono. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Esta ainda é uma habilidade incompleta. Pode ser elevado a um poder ou autoridade divina. Complete a habilidade para criar sua própria habilidade superior. O sistema abriu uma nova janela com uma mensagem indicando que a arte da espada Meteoro evoluiu em pelo menos um estágio, e seu nome mudou para 8 extremos da Espada do Trovão. No entanto, quase não havia mais informações, provavelmente porque Yon-Woo havia transformado uma habilidade original existente e confundido o sistema da torre. No entanto, Yon-Woo ficou satisfeito porque sentiu que havia avançado mais uma vez. Depois de obter as revelações, ele ganhou o corpo do dragão divino demoníaco gigante e conseguiu derrotar seu oponente mais difícil até o momento, o caos rastejante. Yon-Woo estava preocupado em alcançar um platô, mas ficou feliz ao descobrir que havia outro ponto de apoio para ele subir mais alto. Preciso descansar um pouco. As echúvias do Rei Macaco também o aconselharam a descansar um pouco. Yon-Woo fechou os olhos e, como ainda estava dentro do mundo ilusório formado através de sua consciência, sentiu sua força mental se recuperando em um ritmo mais rápido que o normal. Porém, enquanto ele estava descansando, algo pesado caiu ao lado dele. Yon-Woo abriu os olhos para ver uma enorme pupila vermelha olhando para ele. Você com certeza parece cansado. Rainha do Verão. A Rainha do Verão estava olhando para ele em sua forma humana. Já sou um ser sem corpo físico nem alma. Eu sinto que é ridículo você me chamar por esse nome. A Rainha do Verão bufou levemente enquanto se deitava no chão com um bocejo. Ela parecia estar tentando tirar uma soneca e não se importava com a presença de Yon-Woo. Yon-Woo ficou surpreso e sem palavras. Quando ela ainda estava viva, a Rainha do Verão governava a todos de forma tirânica e cruel, sem medo de mostrar os dentes. Por causa disso, muitas pessoas na torre viviam com medo perpétuo dela, o que lhe permitiu governar a torre por centenas de anos. No entanto, ela mudou completamente quando desistiu de sua posição. Sua arrogância ainda estava presente, mas ela parecia ter perdido o interesse por tudo. Ela ficou tão indiferente que não demonstrou preocupação por nenhuma das coisas que havia conquistado durante sua vida. No entanto, esta apática Rainha do Verão supostamente ajudou a polir as echúvias do Rei Macaco e a aperfeiçoar os 8 extremos da Espada do Trovão. Foi difícil para Yon-Woo acreditar. Ei, eu tenho uma pergunta para você. Por que eu responderia a você? Você não precisa, mas, se você não, zap. Yon-Woo levantou suavemente as mãos. Espada Trovão pairou levemente acima de sua mão. Não saberei para onde essa coisa irá voar.
Não me lembro de Heavenwing ser tão rude quanto você. Como os gêmeos podem ser tão diferentes? Vocês não compartilham os mesmos genes? A rainha do verão olhou para Yeon-woo como se ele fosse uma criatura bizarra. Isso mesmo, esse cara tem minha personalidade. Você não sabia? Não brinque. Você está muito pior do que ele jamais foi. Se vocês cresceram em ambientes diferentes, então eu entenderia. Mas, como o desenvolvimento mental dos humanos geralmente acontece nos primeiros 20 anos de vida, vocês deveriam ter temperamentos semelhantes. Eu não entendo. Já que vocês dois conseguiram subir rapidamente dentro da torre, não é como se vocês dois não compartilhassem as mesmas características. Como você chegou a essa conclusão? Em que você está baseando isso? Porque eu também tenho um gêmeo. O que? Yeon-woo nunca havia considerado a possibilidade. A rainha do verão tinha um irmão gêmeo? Isso significava que a raça dos dragões não estava extinta? Se houvesse outro dragão, por que ainda não apareceu? No entanto, a rainha do verão parecia relutante em responder sua pergunta e olhou para Yeon-woo com apenas um olho aberto, enquanto ela descansava a cabeça no chão. Você não disse que queria me perguntar uma coisa? Apresse-se então. Estou ficando com sono. Os 8 extremos da espada do trovão. Por que você ajudou as Exúvias do Rei Macaco a fazer isso? Os 8 extremos do trovão da espada não foram simplesmente um aumento de poder para o trovão da espada usando a mudança ilusória. Desmontou e recombinou numerosos conceitos e teorias mágicas que rodaram como engrenagens elaboradas para abrir uma área completamente nova da ciência. Havia muitos aspectos da habilidade que Yeon-woo nem conseguia compreender. Se ele tentasse compor uma arte marcial semelhante à dos 8 extremos da espada do trovão, ele precisaria de muito tempo. Isso significava que a rainha do verão compartilhou uma quantidade considerável de seu conhecimento e esforço. Você perturbou meu sono para me perguntar isso? Uma pessoa tão atrevida. Se eu ainda estivesse vivo, teria mandado enforcá-lo por causa de uma pergunta tão estúpida. A rainha do verão respondeu, finalmente fechando os olhos. O motivo não mudou. Quero ver o Alforone, que tira o meu povo e minha família, achatado na palma da sua mão o mais rápido possível. Eu também quero que você encontre a alma de Heavenwing e o traga de volta. Essas são minhas únicas razões. Você já não fez as pazes com Jeong-woo? Lembro que ele já te perdoou. Sim, mas fora isso, quero uma resolução para todos os meus pecados passados. Para fazer isso, preciso de você, já que não estou em condições de fazer as coisas sozinho. Yeon-woo certa vez acreditou que a rainha do verão havia passado por algumas mudanças emocionais depois de conhecer o espírito de Jeong-woo, mas agora ele suspeitava que havia outro motivo. Na verdade, ela está apaixonada por Jeong-woo, e Yeon-woo não pôde deixar de sorrir. O relacionamento de seu irmão com as mulheres era muito complicado e ele achava que deveria dar um tapa na cabeça de Jeong-woo se eles se encontrassem novamente. Observei seu desenvolvimento e pensei que uma mão amiga seria apropriada. Mas lembre-se, quando a rainha do verão abriu os olhos novamente, seus olhos pareciam estar cheios de raiva. Um dragão nunca esquece um rancor. Se algum dia eu tiver a chance de arrancar sua cabeça, não hesitarei em nada. Um sorriso se espalhou pelos lábios de Yeon-woo. Certo, essa é a rainha do verão que eu conheço. As coisas finalmente pareciam normais com uma rainha do verão agressiva e altiva, em vez de uma rainha indiferente e apática. Sem essa personalidade, ela não seria realmente a rainha do verão. Um canto dos lábios de Yeon-woo se torceu. Se você consegue, experimente. A qualquer momento. HMPH, bastardo atrevido. A rainha do verão fechou os olhos e virou a cabeça como se decidisse que não fazia sentido falar mais. Não muito tempo depois de se recuperar, Yeon-woo se preparou para voltar ao abismo. Lembre-se, se estiver muito difícil aí dentro, não exagere. Sair. Mantenha sua consciência ativa o tempo todo também. As exúvias do Rei Macaco incomodavam Yeon-woo como uma mãe preocupada. Yeon-woo ficou sem palavras. Por que você está me olhando desse jeito? A exúvia do Rei Macaco franziu a testa ao perceber que Yeon-woo estava olhando para ele em silêncio. Você tem mais alguma coisa a dizer? O que? Yeon-woo apontou para seus olhos. Eles estavam machucados, como se uma criança ansiosa tivesse esmurrado seu rosto. As exúvias do Rei Macaco riram levemente antes de dizer. Um homem não deveria se comportar assim. Se você treinou bem, então você não deveria nutrir nenhum ressentimento. Yeon-woo quase soltou algumas palavras escolhidas que surgiram na ponta da sua língua. Você me arrastou e me treinou sem meu consentimento. Além disso, você já considerou o quão grande foi uma honra treinar com um grande ser como eu? Você deveria estar orgulhoso. Sim, muito orgulhoso. Se ele tivesse que ouvir mais as exúvias do Rei Macaco, Yeon-woo sentiu que explodiria de frustração, então soltou um longo suspiro e se preparou para descer ao abismo. As exúvias do Rei Macaco seguiram um pouco, mas logo pararam. Se ele fosse mais longe, seria atraído pela atração gravitacional do abismo e sua existência seria consumida. Garoto. Fique seguro. Os exuviai do Rei Macaco não tiraram seus olhos preocupados de Yeon-woo até que Yeon-woo desapareceu no abismo. Assim que Yeon-woo entrou no abismo, todos os seus sentidos foram perturbados. Ele sentiu um perigo iminente quando começou a perder a consciência. No entanto, uma vez que os castes do Rei Negro em seu pescoço, braço e perna começaram a vibrar, ele lentamente abriu os olhos e espalhou sua consciência. Yeon-woo não tinha como confirmar se sua consciência estava operando corretamente neste ambiente desorientador. Mas assumindo que estava,
Yon-Woo foi em frente e aplicou os princípios dos 8 extremos da Espada do Trovão para criar um território sagrado com mudança ilusória. Rachadura. Então, ele sentiu o mundo ao seu redor sendo destruído. Uau, Ranger. Ele ouviu sons estranhos vindo de todos os lados. Como se algo estivesse gritando de surpresa. Yon-Woo havia criado seu mundo ilusório. Como ele podia ver neste mundo? Yon-Woo abriu seus olhos divinos dracônicos. Ele viu. O que é isso? Ele viu um mundo estranho onde inúmeras partículas redondas vagavam em um fluxo caótico, mas constante. Como a escuridão nas profundezas de um oceano ou a escuridão do Rei Negro, a matéria escura fluía sem qualquer rima ou razão. Algo se movendo ao longo de uma dessas correntes caóticas emitiu um som bizarro que era tão fraco que Yon-Woo inicialmente pensou que vinha de uma partícula. No entanto, tinha uma aura familiar. Uma alma, deveria ser pequeno demais para ser uma alma, mas era definitivamente uma alma. Uma recém-concebida, uma forma de vida primitiva que ainda não entrou no sistema de reencarnação. Uma alma viva. Elas eram completamente diferentes das almas que Yon-Woo mantinha em sua coleção de almas. As almas em sua posse só podiam fazer barulho para mostrar seus rancores. Mas essas almas vivas circulavam ao redor de Yon-Woo com curiosidade infantil. Como vagalumes ou fadas. Esses foram seus primeiros pensamentos. As almas vivas tocaram levemente a boca de Yon-Woo, rindo e sussurrando umas para as outras. Parecia que eles pensavam que Yon-Woo não conseguia ver nem reconhecer a presença deles. De brincadeira, Yon-Woo bateu em uma das almas vivas com o dedo indicador. As almas vivas ficaram assustadas e fugiram em todas as direções, surpresas por ele poder vê-las. Yon-Woo olhou para eles correndo, depois desviou o olhar com um sorriso malicioso no rosto. Ele olhou para uma área dentro dos recessos mais profundos do abismo, o lugar para onde seus castes vibrantes o estavam levando. Havia algo ali. Possivelmente era a localização do corpo do Rei Negro. Ele precisava ir para lá. Abrindo bem suas Sky Wings e usando toda a sua energia, Yon-Woo começou a nadar em direção às profundezas do abismo.